Olá, meu caro aluno, eu sou o professor Sérgio Baltzer, professor de legislação penal especial e de peças práticas para os concursos de delegado de Polícia Civil e delegado de Polícia Federal aqui do RS Concursos. Pessoal, hoje é a nossa primeira aula de peças práticas para o concurso de delegado de Polícia Civil do estado do Ceará, certo? Quem vai realizar a prova é o Sebrasp e, como todos sabem, nos últimos concursos nós tivemos duas portarias, certo? E uma representação por conversão da prisão em flagrante em preventiva, certo? Então, nós tivemos nos dois últimos concursos de delegado de Polícia Civil organizados pelo Sebrasp, nós tivemos a cobrança de duas peças relacionadas à portaria e uma representação por conversão da prisão em flagrante em preventiva. A nossa primeira aula, pessoal, será sobre as peças práticas no que concerne a portaria. Tudo bem? Eu deixei aqui preparado a portaria. Olha lá, modelo de portaria de instauração de inquérito policial. Porém, antes disso, eu preciso chamar a atenção dos senhores e das senhoras para a forma com que o CESP cobra a portaria. Meus alunos e minhas alunas, a portaria de instauração de inquérito policial é uma das peças inaugurais do inquérito policial. Então, quando você lê o livro do professor Fernando Capês, você aprende quais são as peças inaugurais do inquérito policial. O auto de prisão em flagrante é uma peça inaugural do inquérito policial. A representação da vítima ou de seu representante legal, o requerimento da vítima ou de seu representante legal, a requisição do juiz, a requisição do promotor, a requisição do ministro da Justiça. Alguns alunos confundem as questões atinentes à ação penal com as questões atinentes à instauração do inquérito policial. Tudo bem? Então você não pode confundir questões atinentes às espécies de ação penal com questões relacionadas à instauração do inquérito policial. Como eu disse para vocês, nós temos peças inaugurais do inquérito policial. Quais são as peças inaugurais? Auto de prisão em flagrante, representação da vítima ou do seu representante legal, requerimento da vítima ou do seu representante legal, requisição do juiz, requisição do membro do Ministério Público, requisição do ministro da Justiça e a portaria de instauração de inquérito policial. Só que, meus alunos e minhas alunas, nós temos um problema. A portaria de instauração de inquérito policial é muito simples, se você for ver no cotidiano policial. Então, quando eu estou exercendo atividades cartorárias, eu corriqueiramente instauro inquéritos policiais. Aqui no Distrito Federal, nós temos uma norma que nos impõe instauração obrigatória de inquérito policial em alguns casos, como por exemplo, homicídio, ou homicídio tentado, feminicídio. Bom, o que é que eu coloco para todos vocês? A portaria é uma peça simples, só que nós estamos lidando com o CESP, Sebrasp. O que aconteceu nos concursos em que o CESP e Sebrasp exigiu a portaria de instauração de inquérito policial? Bom, assim como no Espírito Santo em 2019, então olha lá, no Espírito Santo não foi o Sebrasp que fez aquela prova que o concurso acabou sendo anulado. O Espírito Santo, lá em 2019, se eu não estiver muito enganado, inovou no ordenamento jurídico e pediu uma portaria que veiculava uma representação por medida cautelar. Eu até escrevi um texto que está à disposição do meu blog lá no site Jus Brasil. Se você tiver um tempinho e quiser, de maneira gratuita, as peças práticas que são cobradas no concurso de delegado de Polícia Civil e delegado de Polícia Federal, você pode ir lá no meu blog, no site Jus Brasil. Eu acho que eu já coloquei de 20 a 30 peças. Eu já disponibilizei de 20 a 30 peças. Tudo bem? Depois vocês verão que o Sebrasp
usou uma das minhas peças como modelo e me citou como fonte na prova de delegado de Polícia Civil do Estado de Pernambuco. Mas isso vai ser uma outra aula, tudo bem? Eu fiquei muito honrado com a citação feita pelos examinadores na prova de delegado de Polícia Civil do Estado de Pernambuco. Meus queridos alunos, minhas alunas, em 2018, 2019, se não estiver muito enganado, o examinador da prova de delegado de Polícia Civil do Estado de Pernambuco, ele inova no ordenamento e cria uma portaria em que há a veiculação de uma medida cautelar. Eu até escrevi um texto que pode servir até de recurso no futuro para se combater esse posicionamento. O SEBRASP fez o mesmo na prova da Paraíba e na prova de Rondônia. O SEBRASP cobrou uma portaria de instauração de inquérito policial veiculando medidas cautelares. Baltzer, é possível veicular medidas cautelares em portaria? Não. Eu vou ensinar para vocês nessa primeira aula como se elabora uma portaria. Tudo bem? Então, eu tenho a narração de um problema pelo examinador, não há notícia de prisão em flagrante. Se não há notícia de prisão em flagrante, ele também não pede que você faça uma cautelar. O caminho natural é instaurar um inquérito policial. Eu vou ensinar para vocês como é a portaria de instauração de inquérito policial de maneira correta. Mais para frente, quando nós corrigirmos as provas de Rondônia e da Paraíba, vocês verão que o CESP veiculou de maneira equivocada. O CESP entendeu que portaria poderia veicular medida cautelar. Tanto, meus alunos e minhas alunas, que eu escrevi um texto da impossibilidade de se veicular medidas cautelares em portaria de instauração de inquérito policial. Um artigo que está publicado no meu site, aliás, no meu blog, lá no site Jus Brasil. Tudo bem? Pessoal, então, olha só. Muita atenção agora. Qual é o meio correto de se veicular uma cautelar? Bom, o Código de Processo Penal e as leis penais especiais, tais normas falam em representação, feita pelo delegado de polícia. Só a lei de interceptação telefônica, que eu acredito que o legislador comeu mosca, lá na 9296 de 96, quando se fala de interceptação telefônica e captação ambiental, se fala em requerimento. Quando nós lemos a doutrina processualista, você vê Guilherme de Souza Nutti, ele diferenciando representação de requerimento. Tudo bem? Bom, isso não vem ao caso agora. Quando nós chegarmos na aula de interceptação telefônica, nós podemos conversar sobre isso. Certo? Vamos lá. Turma, então, aqui nós temos uma portaria que é a corriqueira. Nós vamos aprender a fazer a portaria. Certo? Só que o SEBRASP, nas provas de Rondônia e da Paraíba, o SEBRASP entendeu que era possível se veicular cautelar, certo? Então, por exemplo, em Rondônia tinha uma cautelar de prisão preventiva, se eu não estiver muito enganado, isso, dentro daquilo que nós chamamos de portaria. E na Paraíba, se eu não estiver muito enganado, também tinha uma cautelar de prisão e mais as cautelares do 319 do Código de Processo Penal. Você aprende, quando você estuda com o professor de processo penal, medidas cautelares alternativas à prisão. O sujeito é proibido de frequentar determinados lugares, o passaporte é recolhido, ele tem que ficar em casa num determinado horário. Quer dizer, são impostas medidas cautelares alternativas à prisão. Ele vai ficar sob as medidas cautelares para não ficar preso. Tudo bem? Por isso que o capítulo se chama Prisão, Medidas Cautelares e Liberdade Provisória. Algo assim. Tudo bem? Bom, então, o que nós temos hoje? O que nós temos aqui na aula de hoje? Nós temos, na nossa aula, a portaria de instauração de inquérito policial para prova objetiva. É uma das peças inaugurais do inquérito policial. Certo? Então, eu tenho a capa
e aí logo vem a portaria. Tudo bem? Na labuta policial, no cotidiano policial, geralmente 90% dos casos nós temos a instauração de portaria ou nós temos a instauração de inquérito policial ou por portaria ou por auto de prisão em flagrante, tá? No cotidiano policial, nós instauramos inquéritos policiais ou por portaria ou por auto de prisão em flagrante. Lembrando, pessoal, que eu sempre defendi na minha vida que é impossível do examinador cobrar, era impossível o examinador cobrar auto de prisão em flagrante, certo? Era impossível. Por quê? Por conta do número de linhas, a não ser que você tivesse só a prova de peça prática e aí você tivesse um tempo bem extenso para poder elaborar um auto de prisão em flagrante. Só que, como nem tudo na vida é perfeito, o que aconteceu? Eu paguei minha língua, né? Caiu auto de prisão em flagrante na prova de delegado de Polícia Civil do Estado da Bahia, se eu não me engano, 2022 ou 2023, tá? E aí era para se lavrar um auto de prisão em flagrante por porte ilegal de arma de fogo, crime do artigo 14, eu lembro que acho que até o crime afiançável, eu não lembro agora se era posse irregular de arma de fogo, crime previsto no artigo 12 do Estatuto de Armamento, ou artigo 14, porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. Tanto 12 como 14, você sabe que você estuda pela pena, são crimes afiançáveis na esfera policial. Tudo bem? Então, vamos lá, pessoal. Vamos lá para a nossa peça prática aqui no nosso curso de peças práticas para o concurso de delegado de Polícia Civil do Estado do Ceará. Feitas essas considerações iniciais, vamos para a portaria. Tudo bem? Está na sua tela. Olha lá. Pessoal, aqui seria aquilo que eu chamo de preâmbulo. Tá? Aqui eu tenho um preâmbulo. Olha que interessante. Aqui eu tenho um preâmbulo. Tudo bem? Esse preâmbulo é comum a todas as portarias. Vamos lá. Você vai colocar no meio da folha portaria. Se você quiser colocar com letras garrafais, não tem problema. Se você quiser colocar com letra maiúscula e depois minúscula, não tem problema. Você escreveria assim, tá? Cuidado, tá, pessoal? Deixa eu deixar bem claro aqui. Há alguns alunos que, quando eu estou fazendo a mentoria de peças práticas, tem o costume de fazer em letra de forma. E aí ele faz de uma maneira que você não consegue distinguir a letra maiúscula da minúscula. Não tem problema fazer a prova em letra de forma, tá? Desde que seja uma letra que o examinador entenda, porque imagina, você vai ter um número de candidatos que terão a peça prática corrigida. Você imagina o examinador tendo que corrigir peça por peça. Se tua letra não ajudar, pode ser que você não obtenha aquela nota que você tanto quer. E aí, se você achar injusta a correção, até porque ele não entendeu a sua letra, você vai ter que entrar com recurso, como eu já vi acontecer com alguns candidatos. Tudo bem? Tem um amigo meu que hoje é promotor de justiça lá no estado de São Paulo, inclusive ele está quase aposentando, que ele diz que ele só não passou no concurso da magistratura porque ele acha que o examinador não entendeu a letra dele na segunda fase. Tudo bem? Vamos lá. Tá aqui, pessoal, olha lá, delegado de polícia, lotado certo? Pode ser que o examinador ele forneça para você o dado referente à sua lotação. Pode ser que o examinador não forneça. Então, o que eu sugiro? Não invente dado. Se o examinador não colocou a sua lotação, não invente dado. Inclusive, na peça prática do Estado, do concurso de delegado de polícia da Paraíba, não havia lotação do delegado. No gabarito preliminar, o examinador coloca uma lotação que não é mencionada no exercício, se você pegar o gabarito preliminar. Quando você vai para o gabarito definitivo, o examinador teve que apagar essa lotação. Tudo bem? Por exemplo, eu sou delegado de polícia, eu sou lotado na 5ª DP, certo?
Então eu pertenço ao quadro dos delegados que trabalham em delegacias de polícia circunscricional. Eu tenho uma circunscrição, tá? Minha delegacia atende a área do Cruzeiro, a área do Sudoeste e o centro de Brasília, que inclui a esplanada dos ministérios, tudo bem? E a Praça dos Três Poderes. Pessoal, então, se o examinador não fornecer nenhum tipo de dado, você não pode inventar. Por quê? Porque pode ser um meio que o examinador ele pode te imputar que você está tentando se identificar. Tudo bem? Até dobrar a prova para centralizar melhor a peça prática, eu já não recomendo mais. Algo que era corriqueiro nas provas da OAB nos anos 2000 era o candidato chegar e dobrar a peça para fazer a peça centralizada, a peça da segunda fase do exame de OAB. Era uma das recomendações dos professores, você dobrava a folha no meio. Até que alguém chamou a atenção num edital e falou, olha, se dobrar a folha, isso pode possibilitar a identificação do candidato. Por isso que eles pedem para você não assinar a peça e não colocar nome na sua peça. Muito menos numerar as páginas, tá? Então não numere as páginas, não invente nomes, não invente dados. Use os dados que foram fornecidos pelo examinador. Tudo bem? Só que quando nós chegarmos nas correções das provas da Paraíba e do Ceará, nós veremos alguns equívocos cometidos pelo examinador do Sebrasp. Tudo bem? Vamos lá. Meu aluno, então, olha só, vamos voltar aqui para a nossa peça prática. Vamos voltar aqui na nossa peça prática. Olha lá. Tá aqui, ó. Tá na sua telinha. Delegado de polícia lotado na delegacia de polícia, certo? No uso das atribuições conferidas pelos artigos 4º e seguintes do Código de Processo Penal, bem como pela Lei 12.830 de 2013, certo? Considerando as informações noticiadas na ocorrência policial número, resolve. Bom, só um detalhe para todos vocês. Vamos imaginar o seguinte: delegado de polícia lotado na primeira delegacia de polícia da comarca de Fortaleza. Por isso que eu deixei esse espaço aqui. Tudo bem? Porque pode ser, pessoal, que o examinador ele coloque o número da delegacia que você está trabalhando e a comarca que você está trabalhando. Tudo bem? Olha só, turma, delegado tem atribuição. Ao contrário do juiz, que tem competência, delegados e promotores de justiça têm atribuições. Tudo bem? Pessoal, lembrando que nós temos agora a lei orgânica, aliás, nós temos a lei da Polícia Civil, então você pode até mencionar. Eu prefiro mencionar o Código de Processo Penal e a Lei 12.830 de 2013. Baltzer, tem algum problema mencionar o 144 da Constituição Federal? Não, não tem problema você mencionar o artigo 144 da Constituição Federal. Tudo bem? Ó, você que está estudando para concurso de delegado de polícia, em direito constitucional, você precisa saber decore e salteado o artigo 144 da Constituição Federal. É o capítulo da segurança pública na Constituição Federal. Quantas e quantas questões de direito constitucional, em segunda fase, não versaram sobre o artigo 144 da Constituição Federal. Nós temos as atribuições da Polícia Federal, da Polícia Civil, da Guarda Municipal, Polícia Rodoviária Federal, entre outras forças. Tudo bem? Pessoal, então vamos lá. Vamos para a próxima página aqui do nosso slide. Olha só. Tá aqui, ó. Você viu? Resolve 2 pontos. Aí vamos lá. Essa é a praxe. Letra maiúscula. Na outra linha, instaurar inquérito policial para apurar. Tá? É bom você ter um repertório de palavras que você pode usar para investigar. Então, instaurar inquérito policial para investigar na integralidade
a circunstância descrita no boletim e epígrafe. Por que boletim e epígrafe, professor? Você está fazendo referência a esse boletim, a essa ocorrência. Cuidado, você viu que eu escrevi ocorrência policial aqui, tá? E na página seguinte eu escrevi boletim. Por quê? Evita num curto período de tempo ficar repetindo palavras, o examinador não gosta, tá? Ele quer ver se você tem um repertório. Então, vamos lá. Resolve instaurar inquérito policial para apurar, na integralidade, a circunstância descrita no boletim epígrafe, que versa sobre o crime de furto de 18 impressoras, marca, modelo, que estavam no interior da gerência do almoxarifado central da Secretaria de Estado de Educação, situada no fato praticado por indivíduos desconhecidos. Delito ocorrido entre os dias 3 e 4 de fevereiro de 2005 em horário incerto. Consta na ocorrência policial que houve perícia no local, feita por peritos do Instituto de Criminalística da Polícia Civil do Ceará. Pessoal, vamos tomar cuidado, porque assim, cada polícia tem a sua organização. Então aqui, por exemplo, no Distrito Federal, eu tenho o Instituto de Criminalística, tá? Eu tenho o Instituto de Criminalística da Polícia Civil do Distrito Federal. Em outro estado, você pode ter o chamado Instituto de Perícias. Tudo bem? Nós temos, por exemplo, aqui em Brasília, a nomenclatura é agente de polícia. Em outro estado, pode ser o quê? Investigador. Certo? Bom, se você ficar em dúvida, coloque policiais civis. Sempre. Se você não conhecer a estrutura das carreiras da polícia, você está prestando prova para determinada polícia judiciária. Se você não conhecer a estrutura da carreira, se você não se lembrar, coloca policial civil ou policiais civis. Tudo bem? Vamos lá? Vamos na sequência. Olha lá. Consta na ocorrência policial que houve perícia no local feita por peritos do Instituto de Criminalística da Polícia Civil do Ceará. Isso é um dado que provavelmente vai estar no problema. O examinador vai colocar isso no problema. A ocorrência foi registrada nessa unidade policial por brasileiro, casado, servidor público, filho de e nascido em, portador da cédula de identidade número, Secretaria de Segurança Pública e o Estado, que trabalha na Secretaria de Educação. Tem um detalhe, pessoal. Se você se deparar com uma prova que tem linhas, poucas linhas, você pode substituir tudo isso aqui, ó, sobre o servidor. Você pode substituir tudo isso aqui por já qualificado, entre vírgulas. Tudo bem? Ele já está qualificado na ocorrência. Se você tiver espaço e tiver os dados, não tem problema. Se você tiver o espaço e tiver os dados, não há problema. Você coloca já qualificado. Aliás, se você tiver os dados e tiver espaço, você pode fazer do jeito que está aqui na peça. Se você não tiver espaço, você coloca já qualificado. Tudo bem? Pessoal, por favor, lembrem-se das aulas de redação oficial, lembrem-se das aulas de língua portuguesa, literatura e etc. que vocês tiveram nos cursos. Aliás, quando vocês fizeram ensino médio, ensino fundamental, e vocês são graduados em Direito, eu acredito que vocês tiveram mais aula de língua portuguesa na faculdade. Eu tive aula de língua portuguesa. Chamava redação forense, se eu não estiver muito enganado. Isso lá nos anos 90, na Faculdade de Direito de Bauru. Presta atenção, pessoal. Reparem a margem. Eu quero que vocês respeitem a margem imposta pelo examinador. Tá? Então respeita tanto a margem da esquerda quanto a margem da direita. Tudo bem? Respeitem também a pontuação. Olha só. Algumas frases, pessoal, elas têm que ser memorizadas, como essa. Após a autuada presente portaria, com as peças que a instruem, Baltzer, peças que a instruem, sim, o boletim de ocorrência, um possível termo de depoimento ou um termo de declaração de uma das testemunhas, certo? Então nós temos peças. O laudo do Instituto de Criminalística pode ter sido já produzido, o laudo
do Instituto de Identificação, que é onde ficam os papiloscopistas, pode já ter sido produzido, tá? Então, essas são as peças que acompanham geralmente a portaria. Você instaura um inquérito por portaria e junta as peças. Como eu disse, laudo de levantamento de local feito pelos peritos, laudo papiloscópico feito pelos papiloscopistas, termo de depoimento colhido no plantão, são exemplos de peças que instruem a portaria. Então vamos lá. Após a autuada da presente portaria com as peças que a instruem, vírgula, com urgência, vírgula, determina que sejam adotadas as seguintes providências, tá? Baltz, isso aqui precisa colocar com urgência? Não, aqui é facultativo. Tudo bem? A correta leitura dessa frase, para a gente não perder a dinâmica da aula, é: após a autuada a presente portaria com as peças que a instruem, determina que sejam adotadas as seguintes providências. Olha lá. Juntem-se as peças produzidas que desde já as homologam. Tudo bem? O que eu posso colocar aqui, pessoal? Juntem-se as peças produzidas que desde já as homologo. Certo? Só para a gente corrigir. Desde já as homologo. Bom, uma pessoa foi na delegacia e registrou ocorrência. Ela pode ter sido ouvida no plantão ou não. Se não tiver nenhum dado no problema, o que nós vamos fazer? Determinar a oitiva da pessoa, tá? Pessoal, quando eu lavro o auto de prisão em flagrante, o que acontece? Quando eu lavro o auto de prisão em flagrante, eu uso a expressão depoimento para o condutor do flagrante e uso declaração para as testemunhas e para a vítima. Interrogatório, indiciado, tá? Então, eu procurei a vida toda usar termo de depoimento quando eu me refiro ao condutor do flagrante, termo de declaração quando eu falo das vítimas e testemunhas, e interrogatório do indiciado, certo? São expressões que eu adotei a partir de leituras de doutrinas de professores de processo penal, tá? Por isso que eu coloquei aqui, ó, ouvir em declarações o comunicante da ocorrência, certo? Bom, e é aí que vem o pulo do gato que eu falei para vocês sobre a nomenclatura, quando nós falamos na carreira da Polícia Judiciária do concurso que você está prestando, nas carreiras, certo? Se você conhece a estrutura das carreiras, fica mais fácil. Quando você não conhece, fica mais difícil. Então, expedir ordem de missão aos agentes lotados na... Bom, Baltz, eu não sei se lá tem agente, se lá nós temos a carreira de agente de polícia. Como se você não sabe, você pode colocar expedir ordem de missão aos policiais civis lotados para que, com base nas declarações da testemunha, deverão efetuar diligências na tentativa de identificar o autor ou os autores do crime em tela, apresentando ao final o relatório das investigações. Tudo bem? Baltzer, eu fico em dúvida com esse expedir ordem de missão. Como é que eu poderia substituir isso? Bom, você poderia colocar determinar. Certo? Determinar. Tudo bem? Vamos lá. E aí, ó, solicitar junto ao Instituto Criminalístico o laudo de avaliação indireta dos bens subtraídos, bem como o laudo de exame de local. Certo? Poderia ter mais uma além do item 5, poderia ter mais uma? Poderia solicitar junto ao Instituto de Identificação o laudo papiloscópico realizado no local. Tópico 5, solicitar junto ao Instituto de Identificação o laudo papiloscópico feito no local. Certo? Solicitar junto ao Instituto de Identificação o laudo
papiloscópico feito no local. Tudo bem? Olha lá. Proceder às demais comunicações e anotações de praxe, anexando aos autos as peças procedimentais inerentes. Conforme... um detalhe que eu preciso colocar para vocês. Essa determinação aqui, ela é dada ao escrivão. Tá? Por isso que vem a minha crítica. Porque como é que você vai determinar ao escrivão a tomada de providências, sendo que... Aí vem a minha crítica em relação aos gabaritos do CESP. Não tem como a portaria veicular uma cautelar. A cautelar, ela é dirigida ao juiz das garantias. Certo? Então a cautelar é dirigida ao juiz das garantias. Essas providências que vão ser tomadas aqui, elas vão ser tomadas pelo escrivão de polícia. O delegado instaura o inquérito por portaria e determina que as providências sejam adotadas pelo escrivão de polícia. Tudo isso vai ser o escrivão ou a escrivã. Certo? Bom, o inquérito tramita na delegacia por 30 dias e vai para o Ministério Público. O Ministério Público ele vê o andamento do inquérito. O promotor, através de cota, ele pode pedir algumas diligências. Ele pode requisitar algumas diligências. E aí o inquérito volta para a delegacia de polícia. Bom, aqui no Distrito Federal, nós encaminhamos diretamente ao Ministério Público, tá? Lembrando que a partir do pacote anticrime nós temos o juiz das garantias. Cautelares são dirigidas ao juiz das garantias, tudo bem? Tem que se lembrar disso, artigo 3º do Código de Processo Penal, salvo melhor juízo. Vamos encerrar aqui a peça e aí depois eu volto para falar dos equívocos do CESP quando cobra essa peça. Aliás, quando cobrou essa peça na Paraíba e no estado de Rondônia. Num lugar aqui, ó, que poderia ser o 7, que eu falei que o 5 nós poderíamos fazer uma solicitação junto ao Instituto de Identificação, onde trabalham os papiloscopistas. O que eu ia colocar para os senhores e para as senhoras? O Sebrasp, num ponto aqui, ele determina que o escrivão elabore um ofício com uma representação. Ora, ofício não pode veicular a representação, ofício não pode veicular peça cautelar, tá? Então, o que eu coloco para os senhores e para as senhoras? O examinador do Sebrasp, na prova de Rondônia e na prova da Paraíba, ele abriu um tópico e aqui ele falou sobre uma cautelar. Beleza? Bom, olha lá. As providências, elas são dadas para o escrivão, elas são determinadas para o escrivão de polícia ou para a escrivã. E aí o que eu tenho? Após retornar o feito concluso para análise novas deliberações por parte da autoridade policial com atribuições cartorárias, tá? Pessoal, aqui no Distrito Federal, o que nós temos? O delegado-chefe adjunto e o delegado de cartório, eles instauram os inquéritos policiais por portaria, tá? E aí, quando o delegado ele está lotado numa delegacia, ele tem atribuições cartorárias, ele preside inquéritos policiais. Então ele vai analisar tudo o que foi juntado aos autos, por exemplo, laudo de exame de local, laudo papiloscópico, tudo bem? Relatório de investigação dos policiais civis. Olha só, quando eu tenho aqui, ó, como foram impressoras que foram, como eu tenho a situação das impressoras que foram furtadas, olha lá, qual que é o objeto material aqui do furto? 18 impressoras. Os policiais podem ter ido na OLX, podem ter ido no Mercado Livre, podem ter ido numa feira do rolo para ver se esses produtos estão sendo vendidos por possíveis receptadores. Tudo bem? Por isso que eu tenho essa cláusula aqui, ó, no final. Essa cláusula aqui é obrigatória. Após retornar o feito concluso para análise e novas deliberações por parte da autoridade policial com atribuições cartorárias. Ele vai analisar tudo que foi produzido. Local, data e ano, ponto, delegado de polícia civil.
Se eu não me engano, teve um estado, acho que foi no Pará, que você não podia nem colocar delegado de polícia civil, era só para colocar delegado. No final eles acabaram não levando em consideração, que alguns colocaram delegado de polícia civil. Se eu não me engano, isso constava no edital de delegado de polícia civil do estado do Pará. Lá caiu uma representação por prisão preventiva e o crime praticado pelo indiciado era um crime contra a administração pública fazendária. O alvo lá na prova de delegado de polícia civil do Pará era um servidor público que cometeu o crime do artigo 3º da Lei 8.137 de 90, tá? Então aqui, pessoal, para fechar, vamos lá, nosso curso, a peça prática, o cotidiano é essa que eu coloquei aqui para os senhores e para as senhoras. Porém, o SEBRASP tem um entendimento que pode veicular medida cautelar, certo? O SEBRASP tem um entendimento equivocado de que pode veicular medida cautelar na portaria de instauração de inquérito. Baltzer, se você fosse apostar, você apostaria numa nova portaria? Eu apostaria, pessoal, por quê? Pelo fato da questão do endereçamento nas representações, na questão do juiz de garantia, do juiz das garantias. É uma matéria muito nova. Os tribunais tiveram que se adequar à questão do juiz das garantias. A gente vai falar sobre isso, tá? Por exemplo, aqui no Distrito Federal, eu endereço uma peça para um determinado juiz que ele está exercendo a função de juiz das garantias em relação a outra cidade satélite, certo? Então, para mim, eu acredito que possa cair de novo, pela terceira vez, uma portaria de instauração de inquérito. Só que aí vocês já estão com o sinal amarelo ligado. Por quê? No estado da Paraíba e Rondônia, eles veicularam uma representação. Eu tenho um texto e provo por A mais B que é impossível se veicular uma representação numa portaria. Porém, o CESP, eu sou voto vencido. O SEBRASP e CESP, SEBRASP entende que pode. Tudo bem? Em Pernambuco, caiu já a representação por conversão do flagrante em preventivo. Uma peça que é endereçada ao juiz que exerce a judicatura no núcleo de audiência de custódia. Tudo bem? Pessoal, então eu fico por aqui. As minhas redes sociais, elas estão aí para vocês tirarem as suas dúvidas. Eu tenho meu Facebook, delegado Sérgio Baltzer, e tenho o meu perfil no Instagram, também @delegado Sérgio Baltzer. Se tiver algum perfil lá no X é falso, viu? Nem no TikTok também. Aí vocês me avisem para eu poder tomar as devidas providências, tá? Qualquer dúvida você pode me procurar pelas redes sociais. Lembrando que eu tenho um blog lá no site Jus Brasil e eu tenho um canal no YouTube, delegado Sérgio Baltzer, onde eu disponibilizo aulas gratuitas que eu lecionei ao longo desses 20 anos, tá bom? Até o nosso próximo encontro. Tchau!